Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma live da Igreja Metodista em Goiabeiras. Estamos com esse propósito desde o início dessa pandemia. Propósito que Deus colocou em nosso coração, com certeza, de estarmos realmente na presença do Senhor todos os dias, realmente buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, buscando a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, né? E com certeza Deus tem algo grandioso mais uma vez para ministrar os nossos corações hoje. Ontem nós já tivemos uma palavra abençoada, né? Irmã Sheila ministrou, e hoje nós estaremos, como é quinta-feira, iniciamos sempre com uma pergunta, né? Na quinta-feira nós temos uma dinâmica de sempre estar iniciando com uma pergunta, e você vai ter a oportunidade aí de estar participando por meio dos comentários aí, tá? Temos as pessoas conosco, né? O Felipe do Carmo, Paulo Barbosa, Sheila, Natália Santana está conosco também, enfim, uma turma boa já está conosco. E a pergunta é essa: quais características devem ter os servos de Deus para serem úteis na missão de Deus neste tempo de pandemia? Quais características devem ter os servos de Deus nessa pandemia para de fato sermos úteis na missão de Deus? Responda aí, tá? Enquanto você vai respondendo aí, nós vamos ter um momento de oração, pedindo a bênção do Senhor, presença do Senhor para este tempo. Então, quais características que você acha que deve ter os servos de Deus para serem úteis na missão de Deus nesse tempo de pandemia? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai querido, que o Senhor nos dá nesta noite, mais uma vez, estar na Tua presença, Senhor Deus, iniciando mais um momento especial, Pai, um momento de comunhão contigo, um momento de comunhão uns com os outros, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Senhor Deus, esse momento que teremos agora. Venha falar poderosamente aos nossos corações. Venha, Senhor Deus, ministrar a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que cada vida, Senhor Deus, que está já ao vivo aqui, que vai entrar também, possa, Senhor Deus, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, possa ser alimentado, Senhor Deus, por uma palavra abençoada e uma palavra abençoadora, Pai, que tem realmente o poder de nos fortalecer, de nos animar, de nos exortar, de nos edificar. Em nome de Jesus, queremos que a Tua presença, Senhor, seja real, Pai querido, neste momento, e que possamos realmente ouvir a Tua voz e sentirmos a Tua presença. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Conforme nós já fizemos na terça-feira, nós estamos com o propósito de chamar alguém do louvor para poder estar ministrando. Combinei hoje com a Natália. Você já ouviu, minha linda? Se a Natália está aí, então deixa eu tentar chamar aqui a Natália. Deixa eu ver, Natália. Minha linda, não estou vendo aqui não. Pedro Henrique, deve ser o Pedro. Pedro Henrique, vamos lá. Acionei aí. Né? Estamos testando, melhorando esse negócio, né? E aí, dando certo, vamos ter mais um momento de louvor e adoração, né, em nome de Jesus. Bem, não. Assim, chegaram. Cadê o Davi, gente? Cadê o Davi? Davi tá dormindo. Tá dormindo. Então agora até facilitou um pouquinho esse negócio, né? Pois é, a palavra está com vocês, então, ministrar um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Amém. Então, a paz do Senhor, né, irmãos? A paz do Senhor. Estou muito feliz com essa oportunidade, né?
apesar apesar da timidez, né? Apesar de não temos muito costume, né? Fazer isso, mas aceitamos o desafio aí de cantar um canto. E antes de cantar o cântico, eu vou deixar uma palavra. Está em Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? É interessante aqui que o salmista ele faz uma pergunta, né? E depois logo responde. Mas a pergunta começa assim: eleva os olhos para os montes. E aí, montes, né, nos tempos bíblicos, era sinônimo de segurança, né? Sinônimo de segurança, porque as cidades normalmente eram construídas, né, nos montes, né, em cima dos montes. Até porque estrategicamente era mais seguro, né? Então, assim, interessante o salmista começar assim, né? Eleva os meus olhos para os montes. Porque nós também temos o nosso porto seguro, né? Nós sempre temos coisas nas nossas vidas que nos fazem nos sentir mais seguros, né? E só que muitas vezes, e aí nesse tempo de pandemia, né? A gente se encontra muitas vezes na situação de mesmo estando nos locais seguros, né? Mesmo assim a gente se sente inseguro, né? Mesmo por causa dessa pandemia, porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer amanhã, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? E a gente se sente inseguro. E aí o salmista ele responde, né? De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, né? Que fez o céu e a terra. E é Ele que nos faz seguros, né? Independente da situação, independente do que estamos vivendo, né? Ele que nos dá essa segurança, Ele que nos traz, Ele que é o nosso socorro. E pensando nisso, vamos cantar, né? Vamos declarar isso a Deus. Vamos nos render a Deus. Dizer para Ele que Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro. E é Ele que pode fazer todas as coisas. Amém?
Acho que vocês podem sair aí agora. Descobri como é que sai, peraí. Isso, bênção demais, né? Glória a Deus por estarmos tendo as maravilhas da tecnologia, né? Temos, acho que até o final dessa pandemia a gente vai aprender a mexer com esse negócio aqui, com essas lives, com essas coisas, né? Mas antes até da gente entrar na palavra, querido, eu quero de uma forma especial mandar um abraço para o Sandro, o filho da Natália do Obres, que hoje está fazendo aniversário. Um abraço especial para o Sandro, viu? Também um abraço carinhoso para o Manel, né? O Manuel,
infelizmente hoje perdeu a mãe. Uma notícia assim, muito triste que todos nós sentimos com essa notícia. Então, Manuel, especialmente, um abraço muito forte para você, para toda a sua família. E também um abraço para a Poliana, e transmite esse abraço especial para o Caio, viu, Poliana? O Caio, filho da Poliana, perdeu a avó hoje também. Então, um abraço carinhoso, que o Espírito Santo de Deus possa consolar essas famílias enlutadas, em nome de Jesus. Oi? A irmã Idalice, ela está aqui com a gente? Irmã Idalice, querida irmã Idalice, lá de Linhares, a irmã da Idalice faleceu também, então receba o nosso abraço carinhoso, viu, minha irmã? Nós sabemos que é um tempo muito difícil, né, que temos muitas notícias, infelizmente, de luto, de dor, isso não é fácil, né? Infelizmente, muitas famílias estão sendo atingidas, então um abraço especial para a manhinha, né? Para toda a família lá da irmã Idalice. Bom? Amém, queridos? Então vamos lá, respondendo. Algumas pessoas já estão respondendo as perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo estar lendo, né? A pergunta é, deixa eu relembrar a pergunta. A pergunta de hoje, quinta-feira, é: quais características que você entende que o servo de Deus deve ter, né, para cumprir a missão de Deus neste tempo de pandemia, especialmente? Que características você acha que o servo de Deus e a serva de Deus deve ter, né? Poliana Vieira, estar pronto para servir, seja em qualquer situação, né? A Carmen, amar ao próximo, estar à disposição para servir ao Senhor. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Miriam Barbosa, estar atentos às necessidades à nossa volta, ser solidários, orar por nós e pelos outros. Paulo Barbosa, estar disponível para ouvir e ter sabedoria para aconselhar. Então, a princípio, são estes, não é isso? Que já participaram conosco, dando a sua contribuição. Nós vamos estar entrando na ministração da palavra, mas você pode continuar aí contribuindo com a sua participação maravilhosa aí, né? O Alexandre também está. Alexandre Bianchi, um abraço para a família do Manel, né? Irmã Poliana, irmã Idalice, um abraço para a turma toda aí. Pedro está também nos dando uma resposta. Ter intimidade com Deus é uma característica muito importante. Também, olha que privilégios temos hoje, querido. A presença da irmã, da pastora Raquel. Bênção demais, viu? Um abraço forte para você, viu, Raquel? Um abraço para o Rubens. Deus abençoe essa família querida, né? O Rubens passou por um tempo muito difícil. Oramos todos os dias aqui, e sempre orando pelo Rubens, e graças a Deus eles tiveram uma grande vitória. Um abraço para você, para o Rubens, para o Davi, um abraço para a Igreja Memorial. Deus abençoe vocês. Benção demais você estar conosco hoje, tá bom? E a Giovana também participando, empatia com as pessoas, fundamental mesmo, viu, Giovana? Fundamental. Queridos, vamos lá, a palavra está em Atos, no capítulo 6, no versículo 1, leremos até o versículo 7, com destaque especial para o versículo 3. Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 7, com destaque especial para o versículo 3. Também a Alba está participando conosco, dando sua contribuição. Ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. Isso mesmo, Alba. Vamos lá. Acharam aí? Atos 6, de 1 a 7. Diz assim a palavra: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. De fato, e é interessante como a palavra de Deus, eu sempre digo isso, como que a palavra de Deus ela se renova. Como que a palavra de Deus ela é uma resposta, ela é sempre resposta nas mais diferentes situações da vida. Este texto mesmo que eu acabei de ler é um texto que eu já ministrei ele várias vezes, em circunstâncias completamente diferentes e abordando e com uma visão específica para os diferentes momentos que eu ministrei, mas nunca havia pensado na abordagem que eu vou estar fazendo hoje, né? Que é exatamente pensar em características dos servos de Deus que vão além da oração do ministério da palavra, porque essa é a lógica aqui. Características que são exigidas na missão de Deus, na obra do Senhor, que vão além da oração e do ministério da palavra, né? Isso, queridos, é de fundamental importância que nós venhamos entender. Primeiro, o contexto aqui, né? Como o texto já deixa bem claro, a igreja estava crescendo, né? Multiplicando-se o número dos discípulos. Assim começa o versículo 1, para que nós possamos entender aqui, depois de Pentecostes, depois da ação maravilhosa do Espírito Santo sobre aquele povo, a igreja estava crescendo, estava desenvolvendo, muitas pessoas se convertiam. Atos 2, 42 a 47, inclusive, dá um resumão de como aqueles primeiros cristãos que nós chamamos de igreja primitiva exerciam a sua fé, a sua espiritualidade, a sua comunhão. Era uma coisa assim muito linda, muito especial. Ocorre, queridos, que exatamente por causa do crescimento da igreja, e aí é uma coisa importante nós possamos entender, porque às vezes nós achamos que se a igreja crescer nós não vamos ter problemas. Não, a tendência é exatamente o contrário. Se a igreja crescer e nós oramos e clamamos, buscamos, pagamos o preço para que essa igreja cresça, quanto mais a igreja crescer, maior a possibilidade de existir problemas, porque os problemas são inerentes às relações humanas. E aí uma igreja, em sua essência, são relações humanas. Tem situações que acontecem no dia a dia, né? E não é diferente aqui também. Aqui nós temos uma situação específica, com o crescimento, com o número de pessoas, inclusive de tradições diferentes. Quando fala aqui dos helenistas, fala aqui dos hebreus, é dizer de tradições diferentes, pessoas estavam se convertendo de etnias diferentes, de tradições diferentes, de culturas diferentes, estavam lá todos se agregando à fé, para que nós possamos entender cada vez mais também que o evangelho é para todos e não devemos
enquadrar ou estreitar o evangelho somente direcionando para um tipo de pessoa, para um tipo de comportamento ou coisa assim. O evangelho é para todos. E sendo o evangelho para todos, as pessoas vão chegar como estão, com as suas características próprias, culturais e de caráter, de vivência, enfim. E essas pessoas chegando às viúvas dos helenistas, de uma cultura, de um tipo de cultura, e estavam reclamando que elas estavam sendo preteridas, que elas não estavam sendo atendidas da mesma forma que as viúvas dos hebreus. Aqui era o problema. Não vamos aqui nos ater especificamente a esse problema, mas simplesmente para identificar, existia este problema. E existindo esse problema, a igreja, né, especialmente os apóstolos, a liderança daquela igreja, reuniram dizendo: nós não podemos ficar só preocupados com situações como essa, porque nós temos um propósito específico. O texto aqui no versículo 2 fala: nós temos que pregar a palavra, nós temos que estar com um foco específico. Então precisamos eleger, né? Precisamos identificar entre a comunidade homens para poder se dedicar a esse serviço. E olha que coisa interessante, não era a princípio um serviço assim que exigia tanta qualificação profissional, ou qualificação técnica, ou qualificação espiritual, nada disso. Era a princípio para organizar o momento lá do almoço, da ceia comunitária, ou seja, para servir as mesas. A lógica que era essa. E é interessante que mesmo diante desse serviço, que não era a princípio tão exigente assim, ainda assim eles pensaram em pelo menos 3 características, que está aqui no versículo 3. 3 características que foram exigidas para que os servos de Deus fossem úteis, especificamente numa missão lá, que era a missão de organizar aquele momento da ceia comunitária. E aqui são essas 3 características que eu quero me apropriar delas, eu quero me apossar delas, quero citá-las para que possamos entender que além da palavra. Por que eu digo além da palavra? Porque lá no versículo 4 diz: e quanto a nós nos consagraremos, os apóstolos dizendo, a oração e ao ministério da palavra, ou seja, nós vamos dedicar a oração e a palavra, mas além da oração e da palavra, nós temos outras pessoas que precisam fazer outras coisas. É dizer que numa igreja que entende a importância da dinâmica de dons e ministérios, nem todas as pessoas vão ser usadas na pregação da palavra. Nem todas as pessoas vão ser usadas numa oração poderosa para curar, para expulsar demônios ou coisa assim. Numa igreja que vive a dinâmica de dons e ministérios, essa igreja reconhece que todos têm dons e todos são úteis. Todos são necessários para a obra do Senhor e para o reino de Deus. Nessa dinâmica de ser útil para o reino de Deus, para a glória do Senhor, aqui nós identificamos 3 características. A primeira delas é que fossem pessoas de boa reputação. Primeira característica, boa reputação. E aqui, queridos, nós temos que especificamente trabalhar a ideia de bom testemunho. Trabalhar a ideia de que é necessário ter uma vida correta, ter uma vida digna, ter uma vida lá, conforme está lá no versículo orientador da Federação de Homens. Obreiros que não têm de que se vergonhar. A ideia aqui é ter um bom testemunho. Agora,
linkando inclusive com a palavra que foi ministrada, a palavra abençoadora que foi ministrada ontem pela irmã Sheila, nós queremos aqui lidar com essa ideia do testemunho, primeiro dentro de casa. E sim, essa boa reputação, esse bom testemunho, ter essa vida correta, ter essa vida digna, ter do que não ter se vergonhar, temos que nos preocupar primeiro dentro da nossa casa. Sim, porque nós temos primeiro a possibilidade de estarmos convivendo mais uns com os outros dentro de casa. Quantos diziam que não tinham tempo para poder estar com os seus entes queridos, com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com seus filhos, ou com seus irmãos, ou com os pais, enfim. Diziam, não tenho tempo, estou trabalhando demais, estou estudando demais, estou fazendo um monte de coisa, não tenho tempo. Agora tem tempo. Agora nós temos tempo. Né? E neste tempo é necessário que nós venhamos sim nos preocupar com os nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Nós temos sim nos preocupar, por exemplo, com a ideia de sermos exemplos, especialmente para as crianças. Ontem Sheila falou isso e eu quero repetir aqui que é importante frisar a importância de sermos exemplos, especialmente para as nossas crianças. Muitos pais querem transferir a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, para a igreja. A responsabilidade é do professor de escola dominical, é do pastor, a responsabilidade é do professor lá da escola secular, enfim, mas não entendem, no entanto, que a primeira responsabilidade é dos pais. Responsabilidade primeira de estar educando as crianças são dos pais. E elas estão nos olhando. Não nos olhando para nos vigiar, mas nos olhando no sentido de admiração. E sim, nós somos esse parâmetro, nós somos esse modelo, nós somos esse padrão. Se falarmos as coisas, se assumirmos uma postura correta diante do mundo, diante das pessoas, diante das questões que estão aí presentes na nossa sociedade, nossas crianças estão vendo. Mas se do contrário, nós temos uma atitude incoerente com os valores e princípios do reino de Deus, com os valores e princípios do Evangelho, nossas crianças estão vendo. O exemplo fala muito mais do que a palavra. E a atitude, né? É a postura diante das situações. Isso no que diz respeito às crianças, isso no que diz respeito aos nossos relacionamentos dentro de casa. Precisamos dar um bom testemunho, precisamos ter uma vida correta, precisamos ser coerentes. O Erlon, a Edilane, o Alexandre, o Manel, enfim, todos estes que estão lá na igreja precisa ter coerência com esses mesmos que estão dentro de casa. Não pode ter uma vida dupla. O Erlon é de um jeito aqui em casa e o outro de outro jeito completamente diferente lá na igreja. Não pode ser assim. Temos que ter uma vida coerente. Isso é que tem a ver com essa ideia do testemunho. Testemunho dentro de casa, mas o testemunho também fora de casa. E aí, especificamente nesse tempo de pandemia, quando nós estamos sendo orientados, estamos sendo ensinados como nós devemos nos portar quando saímos para fora de casa ou quando nós chegamos em casa, né? Nós temos questão da máscara, questão do álcool em gel, questão de lavar bem as mãos, a questão de tantas situações, estamos sendo orientados.
pela ciência, pelos órgãos de saúde, estamos sendo orientados. Então, queridos, é sim mau testemunho, é desobediência. Você sair na rua sem máscara, isso é incoerente com a palavra do Senhor, é incoerente com a vida que está realmente comprometido em estar realmente valorizando a vida. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo de pandemia e temos orientações específicas que têm sido dadas na televisão, no rádio, na internet, em vários meios. Se não estamos obedecendo essas instruções, estamos sendo desobedientes e não estamos dando o nosso bom testemunho que temos que dar. Às vezes as pessoas não caem a ficha, né? Por quê, queridos? Até no que diz respeito a essa questão agora de voltar o nosso culto no templo, precisamos ter coerência. Se a curva ainda não está abaixando, né? Se existe ainda um número muito grande de pessoas infectadas, de pessoas que o índice de ocupação nas UTIs, a porcentagem está muito alta. Então, que incoerência seria simplesmente decidir vamos voltar, vamos fazer como era antes, como infelizmente muitos pastores, muitas igrejas estão decidindo. Nós precisamos ter coerência, e isso diz respeito a testemunho, a boa reputação que nós precisamos zelar. Então, anotar aí, primeira característica, neste tempo de pandemia especificamente, bom testemunho, que diz respeito ao nosso relacionamento dentro de casa, mas também que diz respeito ao nosso comportamento e à nossa postura aí fora, com a realidade, com essas crises, com essas situações todas que estão vivendo. Aqui não estamos falando de uma oração fervorosa, de uma pregação dessas que converte pessoas, não. Aqui estamos falando de testemunho, de alguém que é coerente, que é obediente à palavra do Senhor e obediente às instituições das quais nós estamos subordinados. Amém, queridos? Segunda característica, ser cheio do Espírito Santo. Como essa característica, normalmente nós identificamos aquelas pessoas lá que são capacitadas, com dons espirituais, do falar em outras línguas, línguas estranhas, do profetizar, daquela questão pentecostal, fogo de Deus, reteté, aquele negócio assim, poder, muito poder, né? Normalmente nós identificamos com isso e não tem nenhum problema. Nós que já temos experimentado Deus, sabemos que Deus pode derramar este poder sobrenatural. Recebereis poder, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então sim, esse poder é a ação do Espírito Santo, e sim podemos experimentar essa espiritualidade nova, vivificante, renovadora, que nos faz inclusive ter ações e reações diferentes. Possível. Mas nós queremos, neste tempo de pandemia, e desconfio que nesse tempo de pandemia, especificamente, esse fogo do Espírito Santo talvez não seja tão necessário como um outro aspecto da ação do Espírito Santo, que é exatamente ser agente de consolo, ser agente de conforto, ser agente de fortalecimento, ser agente de esperança. Não podemos cair no erro, queridos, de achar que só é cheio do Espírito Santo aquele que está lá no movimento pentecostal de avivamento, de renovação e indo no monte, aquele negócio assim, poder. É também, não negamos isso, é possível dessa forma.
Mas, especificamente nesse tempo de pandemia, nós precisamos atentar para um outro aspecto da ação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo também é aquele que é usado por Deus para aconselhar, para confortar, para consolar, porque nós estamos vivendo tempos de muita tristeza. Estamos vivendo tempos de lutas. Hoje mesmo se tem aqui exemplo de famílias que nós conhecemos, que nós amamos, que estão passando por tempos de lutos. E se não passar, se às vezes não é luto, mas é uma grande preocupação, porque alguém da família está na UTI, ou alguém está passando foi testado positivo com Covid, aí já vem toda essa preocupação. Queridos, a igreja, neste momento, precisa ser útil, sendo uma voz consoladora, uma voz de fé, uma voz de esperança, uma voz de quem confia em Deus, de quem espera em Deus, de quem atua profeticamente, fortalecendo emocionalmente, inclusive, as pessoas que estão tristes, que estão amarguradas, que estão desesperadas, que estão em luto. E essa ação do Espírito Santo, que em determinados momentos renova com o fogo, com o poder, é a mesma ação, é o mesmo Espírito Santo que age e que quer usar a igreja para confortar, para consolar, para levar esperança, para fortalecer especialmente essas famílias que estão em luto, ou que estão desesperadas, ou que estão angustiadas, ou que estão preocupadas, enfim. Continua sendo ser cheio do Espírito, continua sendo a ação do Espírito Santo. E não podemos negar essa dimensão da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre nós enquanto igreja de Jesus, que precisamos ser útil, precisamos ser relevante, precisamos ser pertinentes para a realidade que nós vivemos, que é uma realidade muito difícil. Então, sim, ser cheio do Espírito Santo é uma segunda característica essencial, fundamental para aqueles que querem ser úteis na missão de Deus. Amém, queridos? E ainda tem uma terceira característica aqui, que é a palavra de Deus nos diz também sabedoria, ter sabedoria ou ser cheio de sabedoria. Aqui, normalmente, nós identificamos, quando normalmente falamos sobre, em outros contextos, sobre esse texto, pregando, citando o estudo bíblico, identificamos a sabedoria especificamente com o conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus e está balizando as suas atitudes de acordo com a palavra de Deus, identificando, enfim. Também a mesma situação da segunda característica. Não negamos isso. Sabedoria, é sábio sim aquele que é cheio do conhecimento da palavra de Deus e tudo mais. Mas aqui, queridos, eu quero ampliar essa noção de ser cheio de sabedoria, especificamente nesse tempo de pandemia. Porque primeiro nós precisamos entender que sabedoria, neste caso, no que diz respeito à palavra, no que diz respeito a Deus, mais do que o conhecimento intelectual, é o conhecimento de Deus. É experiência com Deus, é vida com Deus, é comunhão com Deus, é andar com Deus. Essa vida com Deus nos dá sabedoria. Essa comunhão, essa experiência com Deus nos dá sabedoria. Além disso, também adquirimos sabedoria na nossa experiência de vida. Não somente a experiência religiosa, mas a experiência de vida. Nas circunstâncias da vida.
nos sofrimentos da vida, nas lutas da vida, nas dores, nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Precisamos aprender. E esse processo de aprendizado vai nos tornando mais sábios. A lógica teria que ser essa. E sim, aquela pessoa que normalmente vive mais, ela tem uma possibilidade maior de ser mais sábia. Então sim, queridos, ser cheio de sabedoria neste caso tem a ver com a palavra, mas tem a ver com a vida. Com essa sensibilidade, com a realidade de sofrimento, das dificuldades, das situações de morte, situações de miséria, situações de tristeza que estão nos cercando nesse dia a dia. Precisamos da sabedoria de Deus adquirida na palavra, precisamos dessa sabedoria de Deus adquirida na vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nas portas que se abrem, nas portas que se fecham, que são adquiridas ao longo da vida, né? E precisamos ter essa percepção, essa reflexão, que nós estamos aprendendo com este tempo. E o que nós já sabemos, trouxemos antes da pandemia, que nós podemos aplicar neste tempo. Perceba essa reflexão, sabe? De o que nós estamos aprendendo, como nós podemos aprimorar, como nós estamos melhorando daqui para frente. E o que nós já trouxemos antes da pandemia e que hoje nós podemos usar para abençoar as pessoas, para abençoar a cidade, para abençoar a comunidade, a cidade onde nós moramos, as pessoas que nós convivemos. Essa é a sabedoria que nós estamos precisando neste momento. E também, neste caso, discernimento, para não ficar caindo em fake news. Discernimento para não ficar entrando caindo também nos argumentos ideológicos, nos argumentos políticos, de entrar numa onda de eu sou fulano de tal, eu sou daquele cara, eu sou do outro cara, e entrar nesse dualismo aí, nessa briguinha. Queridos, precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento, para que nós não venhamos ficar nessa briguinha tola, que não acrescenta, especificamente neste tempo de pandemia, que temos que priorizar vida, temos que priorizar o sofrimento das pessoas. E infelizmente, inclusive dentro de igrejas, inclusive líderes religiosos famosos aí, que estão muito mais preocupados com a questão política do que com a questão da saúde. Muito mais preocupados com essa situação de quem está certo, quem está errado na questão política, do que está de fato entendendo a seriedade, o problema, a situação difícil que nós estamos vivendo. Sabedoria, eu entendo neste caso, que é exigido dos servos de Deus, é ter esse discernimento, é ter essa capacidade de estar entendendo o que de fato importa, o que de fato é importante, o que de fato é essencial para a realidade que nós estamos vivendo, e agir mediante isso, para a glória e honra do nome do Senhor. Ao mesmo tempo, ao invés de ficar produzindo e às vezes reproduzindo fake news aí, né, dos mais variados tipos, vamos ter discernimento, queridos. Vamos avaliar, vamos perceber. Se não é algo que vai contribuir de fato, não vamos estar passando para frente. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ter entendimento da palavra do Senhor. Amém, queridos?
Então, essas 3 características. E eu louvo a Deus pela participação de vocês, que muito contribuiu. Muitas outras características, né? Aí Alexandre Bianchi, por exemplo, está falando: sermos testemunhas vivas do amor de Deus e termos empatia para o próximo. Ou também está dizendo: sermos testemunhas vivas do amor de Deus e termos empatia, né? Marluce, ter um coração sensível à palavra e necessidade do próximo. A Alba, ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. O Pedro Henrique que já falou, né? Tem intimidade, que eu já citei. A Eliana também. Cadê a Eliana? Não achei a Eliana aqui, não. Fraternidade e solidariedade. Ah, sim. Muito importante, Eliana. Fraternidade e solidariedade. Enfim, queridos, nós aqui identificamos neste texto 3 características. Dessas 3 características, que bom que você acrescentou outras. Nós, assim, compomos um painel melhor, né? Do que se tem exigido hoje dos servos de Deus nesse tempo de pandemia. Louvo a Deus por sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração, respondendo ao Senhor por esta palavra. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor Deus, mediante essa palavra, Senhor Deus da glória, que o Senhor nos trouxe. Queremos respondê-la, Pai, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Também precisamos, Pai querido, de sabedoria. Também precisamos, Senhor Deus, de ser cheio do Espírito Santo. E também precisamos, Senhor, de nos preocuparmos com o nosso bom testemunho, com a nossa reputação. Por misericórdia, Senhor, venha, Senhor Deus da glória, usar a Tua igreja de uma forma especial nesse tempo de pandemia para fazermos a diferença, Senhor Deus, onde o Senhor tem nos colocado. Dai-nos discernimento, dai-nos amor, dai-nos empatia, dai-nos, Senhor Deus, a disposição de sermos solidários. Senhor, nós precisamos de Ti. Esteja nos capacitando, esteja nos ungindo, esteja nos levantando, Senhor Deus, como servos e servas do Senhor, para fazermos a Tua obra, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, e inteireza de coração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Temos temos aqui primeiro, vamos mandar um abraço, nossa sessão abraços aqui, tá? Um abraço para Carmen, para Edilane, para Miriam Barbosa, para Adriana. Um abraço para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha do Carmo. Um abraço para Sheila, para Leni, para Alexandre, para Natália Moreira, para Natália Santana, para o Paulo Barbosa, para a Poliana, para a Sônia, para o Pedro, para a Alba, para o Obedias. Um abraço para a Eliana, para o Vinícius, para a Rosângela, para o Naldo, para a Marluce, para o Alexandre Bianchi, para a Rosângela Gobete, estendo para a querida irmã Celi. Um abraço para a Simone, para a irmã Idalice, para a Paola. Um abraço para o Adriano, para a Ingrid, para a Glória, para a filhinha. Um abraço para a pastora Raquel, para a Giovana, para a Gleice, para o Antônio, para a Graciele, para o Manuel. Um abraço para a Thalita, para a Creuza. Também um abraço para o Maxwell, um abraço para a Leodite, né, e para o José Carlos. Enfim, todas as pessoas que estão ao vivo conosco, um abraço forte para você. Que benção que você está conosco. Ao mesmo tempo, um abraço para aquelas pessoas que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida, que Deus continue derramando da graça dele sobre você. Temos alguns pedidos de oração aqui. A Miriam pede oração pela neta Lisa, que está passando mal, né? A Mainha, mãe da Alice, né? Pede oração por ela e pela família, em virtude do falecimento da irmã dela, né? Também
Estaremos orando pelo Manel e por toda a família dele mais uma vez. Também vamos orar pelo irmão da Juscelia, que está internado. Está orando, viu, Juscelia? Um agradecimento pela recuperação do Dr. Cláudio, né? E também pedir oração pelo Makoto e pelo Renato. Vamos orar ao Senhor. Eu acho que é isso tudo, né, minha linda? Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada pedido de oração aqui, Senhor. Quero colocar nas Tuas mãos a vida da Lisa, Senhor. Abençoa, Pai, poderosamente. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a Juscelia, Senhor Deus, especialmente o irmão dela que está internado, por misericórdia. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida do Makoto, Senhor Deus, do Renato, Senhor Deus, que estão precisando de Ti. Pai, assim, Pai, como o Senhor abençoou a vida do Dr. Cláudio, que hoje já está saindo, Senhor Deus, do hospital. Louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por isso. Nós clamamos a Ti, abençoa essas outras vidas, Senhor. Libera o Teu poder, Senhor Deus, sobre cada um deles, Deus, para a glória do Teu santo nome. Como também a todos esses que estão nas UTIs, Senhor Deus, espalhados, Senhor Deus, neste país inteiro, que estão, Senhor Deus, nos hospitais, nas unidades de saúde. Nós clamamos a Ti, cura-os, Pai, para a glória do Senhor. Também, Senhor Deus, também Te pedimos, Pai, conforte e console, Senhor Deus, os corações, Senhor Deus, que estão enlutados. Quero lembrar, Senhor Deus, da manhinha, Senhor Deus, Pai, conforte aquele coração e toda a família dela. Quero lembrar também, Senhor Deus, do Manel, Senhor Deus. Console e conforte o coração do Manel e toda a família, Senhor Deus. Quero lembrar também do Caio, Senhor Deus, filho da Poliana. Senhor Deus, conforte aquele coração e toda a família que está enlutada. E todas as famílias, Senhor Deus, alcance cada uma delas, Pai, que estão enlutadas, quantas mortes, todos os dias, Senhor Deus, vidas e mais vidas sendo ceifadas. Nós clamamos a Ti, Senhor. Venha consolá-los, confortá-los para a glória do Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos também os nossos governantes, colocar nas Tuas mãos a nossa economia. Abençoa os comerciantes, os empresários. Deus, abre portas de emprego. Clamamos a Ti pelos profissionais da saúde, Senhor Deus, que estão nos hospitais, nas unidades de saúde, nos diferentes lugares. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, proteja-os, abençoa-os, renove as forças, Pai. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, abençoa os moradores de rua que não têm onde morar, Pai, por misericórdia. Abençoe-os, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, especialmente abençoa a nossa igreja. Fortaleça a nossa igreja, Senhor. Libera, Senhor Deus, a Tua unção e a Tua proteção para cada um, Senhor Deus, membros da nossa igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de encerrar, queremos renovar o nosso convite para que você esteja conosco também amanhã, às 20 horas. Nós continuamos neste propósito de estarmos nesse tempo de pandemia, orando, clamando, ministrando a palavra, ouvindo a voz de Deus, buscando juntos, né, a presença do Senhor. Quero convidá-lo especialmente para estar conosco amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.